Deus, amados. Vamos dar início. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Nós vamos iniciar esse culto maravilhoso a Ele. Quantos estão na expectativa da unção de Deus vir sobre nós nessa noite? Vamos orar a Deus? Oremos ao Senhor, feche os olhos. Diga que você está disponível ao Espírito Santo de Deus. Vamos lá, feche seus olhos nessa noite, levanta suas mãos, dá um sinal de adoração a Deus. Deixa Ele começar a ministrar no teu coração nessa noite. Aleluia, Jesus, te adoramos nessa noite. Obrigado pela tua graça. Por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar mais uma noite. Ministra o nosso coração, ministra a tua palavra. Vem sobre o teu povo, a tua igreja. Fala conosco, recebe toda louvor e toda adoração. Quebra nosso coração nessa noite. E ministra em nós uma palavra gloriosa. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aqueles que estão a caminho, chegando à tua casa, cobre eles com teu sangue precioso. Receba a nossa adoração nessa noite. Ministra o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Declaramos que Tu és Rei aqui nesse lugar, Senhor. Tu és merecedor, Pai, de todo levantar de mãos e de toda adoração que se faz nesse lugar. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Perdoa os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, que nos distancie de Ti. Mas vem mais uma vez, como Tu prometeste, Senhor. Tu virias sobre nós. Eu sei que o Senhor está aqui. Tu sempre estará aqui quando vieres. Tu sempre estará preparando algo para nós, Senhor. Ora canda yala masura que bana shiki yala masura. Raka yala masura bana shiki yala masura. Yo que ama masura bana shiki yala masura. Começa a ministrar, Senhor, onde o Senhor tiver espaço. Expectativa, Senhor. A expectativa, o Senhor vai tomar conta desse lugar. Onde forem abrir espaços, toma o ambiente, Senhor. Que anda
Vem, Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de glória hoje aqui. Ocupe os espaços. Ocupe os espaços. Traz alegria, gozo.
outras não precisarei aqui voltar e me ser saciar. Uma vez já ouvi teu falar, mais uma vez, da menina. Não quero mais buscar em outras não precisarei aqui voltar e me ser saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tudo és o que a minha alma esperou. O
Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Quem está na presença de Deus aí? Glória a Deus. Sábado maravilhoso. Entrega tudo que você tem para Ele nessa noite, irmãos. Amém? Cada um adora de uma forma diferente. A pergunta é se você está adorando a Deus, se você veio aqui adorar a Deus. A presença dele está palpável aqui para quem quer. Doe seu coração para Ele como nunca. Cada culto, cada oportunidade que você tem de adorar ao Senhor, concentre-se nele, a tua fé. Amém? Às vezes nem todos vão sentir, mas não é o sentir, é pela fé. Alguns vão começar pela fé e vão atrair a presença. Ela vai ficar tão palpável ao seu espírito, você vai ser diferente. Nem o culto é o mesmo que o outro. É verdade? Nem o culto é o mesmo. Mas sempre há uma novidade no espírito. O Espírito age como quer, com quem quer. A minha pergunta é: há espaço no seu coração para o Espírito Santo? O que está preenchendo o teu coração hoje? A minha pergunta é para você aqui, adorador. Há espaço para o Espírito Santo? Você precisa abrir o espaço para o Espírito Santo. E Ele vai corresponder ao espaço que você der a Ele. Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio. Fala para o irmão que está do seu lado assim: que bom que você veio. Há algo da parte de Deus para você hoje. Fala assim para ele: é uma ótima noite para você pagar a minha pizza. Aleluia. Quebrei todo o gelo agora. Aleluia. Sabe o que eu descobri? Eu consegui dar um sorriso teu hoje. Ganhei a minha noite. Eu quero chamar a Cícera, que a Cícera quer mandar um recado aqui, quer agradecer. Eu quero abrir essa oportunidade para ela. Salve a igreja em nome de Jesus, amém? Não poderia ficar sem agradecer, né? O pastor, no domingo retrasado, me fez um pedido muito lindo. Eu já estava no meu coração e foi só a confirmação de Deus para a gente estar fazendo um chá de bebê para a nossa nova irmãzinha, né? Recém-cristã, que aceitou Jesus há pouco tempo. E não ia dar tempo porque ela ia ganhar já, em uns dias ela já vai ganhar, fiquei sabendo, ficou muito em cima, mas não foi motivo da gente não poder abençoá-la. Aí eu cheguei com algumas irmãs, qual não foi minha surpresa, né? Uma irmã usada por Deus, eu não preciso citar nomes, porque a honra e a glória é para Ele, amém? Todas se contribuíram, eu sei que foi com amor, foi com o coração, porque somos uma família em Cristo, devemos amar ao nosso próximo, não mostrando só falando, né, mas com atitudes. E nossa igreja, graças a Deus, tem um amor em Cristo, é uma família, e essa irmã me deu um conselho de fazer um grupo. Eu não sou muito boa nisso, aí ela fez isso para mim. E para minha surpresa, essa irmãzinha não ganhou só a fralda para o bebê dela. Deus foi tão maravilhoso que ela não ganhou só a fralda, o outro bebezinho dela também foi abençoado. Ela está com o bebezinho de colo, né, que amamenta ainda. E abençoaram o bebezinho de colo que vai vir. Era para ser um chá de bebê, para o que estava vindo. O bebezinho dela também ganhou roupinhas, ganhou bastante fraldas.
deram doação em dinheiro, porque quando você tem uma necessidade, é bom você ganhar as coisas, mas você com dinheiro sabe o que faz, né? E ela ganhou dinheiro, foi uma quantia boa, né? Então aqui eu estou com muito carinho que eu falo, e muito orgulho de estar nessa igreja, né? Abençoar. Eu sei que Deus vai trazer muitas bênçãos e saber que podemos abençoar, mas sem chegada, né? Com carinho, com carências. E eu estou aqui no nome do pastor, né? Foi dele que veio esse ato lindo. Agradecer a cada uma de coração. Pode acreditar, a gente plantou no reino de Deus. A gente não fez para ela, a gente fez para nós, os nossos filhos, os nossos netos. Amém? Deus abençoe. Eu queria uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe as irmãs da igreja, os irmãos. Isso é ser usado pelo Espírito de Deus. Amém? Queridos, vamos ofertar nessa noite. Eu queria chamar o nosso irmão Marcelo, pedir para ele fazer uma palavra falando sobre ofertas nessa noite, em nome de Jesus. E logo após nós vamos ministrar o louvor, você vai trazer a sua oferta aqui, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Permita a igreja do Pai do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu fui convidado a falar sobre a oferta. Eu falei sobre oferta no culto dos homens e vou falar praticamente, vou repetir essa mesma toada. Amém? Amém. Senhores, nós sabemos que a oferta representa um ato de gratidão, adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas de nossas vidas. Amém? A motivação correta para ofertar é o amor a Deus e ao próximo. E ao ofertarmos, devemos sempre ser gratos e generosos, reconhecendo que tudo que temos vem de Deus. Irmãos, eu vou ler agora em 2 Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa passagem da Escritura, ela dá um conselho muito importante sobre dar. Ela mostra que devemos dar de boa vontade e com alegria. Amém. Em outras palavras, não devemos dar por obrigação ou imposição, amém, mas como uma decisão voluntária do nosso coração. Amém? Isto é importante porque dar com alegria é o que Deus quer de nós. Amém? E para finalizar, eu quero ler como o ato de ofertar pode transformar nossa vida espiritual. Primeiro, nos ensina a confiar em Deus como nosso provedor. Amém. Segundo, nos ensina a desenvolver um coração generoso. Terceiro, nos ensina a priorizar o reino de Deus. E quarto e por fim, nos ensina a experimentar a alegria de abençoar. Hoje, deixo essa palavra com a igreja. A verdadeira oferta vem do coração. Não deve haver pressão ou obrigação. Quando damos com o coração disposto e alegre, Deus se agrada. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé agora, nós vamos orar sobre as ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pega a sua oferta aí, vamos ministrar sobre ela, o teu dízimo. Pai, em nome de Jesus,
Nós oramos por essa palavra maravilhosa, que cada coração entenda a sua palavra e possa ministrar oferta e dízimo nesse altar. Nós consagramos a Ti nessa noite toda oferta e dízimo e todos os ofertantes ao Senhor que vão entregar os seus dízimos e oferta aqui nessa noite. Que a bênção do Senhor os alcance, Senhor, e a unção de Jeová, Jireh, Deus de provisão, possa, meu Deus, ministrar na vida deles nessa noite. E que tudo que leva ao nosso nome, tudo que leva aquilo que nós temos, Senhor, seja abençoado por Ti e guardado em nome do Senhor Jesus. Em Ti nós oramos e cremos. Quem crê nisso, diga amém. Nós vamos cantar um louvor, você pode trazer a tua oferta. Te amo,
Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero chamar aqui o nosso pregador da noite. Quero chamar o pastor Sanderley. Ele vai apresentar. Está com ele aqui. Deus abençoe. Pastor Sanderley, nós temos ido por umas 2 vezes no convite dele na sua igreja. Nós temos uma amizade desde antes, né? Da época da telefônica, né? A gente trabalhava lá e depois nós entendemos que era do Evangelho do Senhor e nós nos unimos aí, né? Aprove Deus a gente estar tendo contato e é uma honra, um prazer, né? Estenda sua mão para cá, fique de pé, vamos orar por ele. Eu estive lá na igreja Vida Nova, lá no Joque, foi bem recebido, bem tratado. Tivemos lá por 2 vezes ministrando, um povo abençoado, uma igreja calorosa no poder de Deus, a unção, os irmãos. E falei, vou te pegar também e você vai vir ministrar aqui. Falei com meu pai, né? A gente conseguiu uma agenda com ele aqui no sábado. E vamos orar aqui o que Deus tem para nós em nome de Jesus. Senhor, abençoe o teu servo. Vai trazer uma palavra poderosa para nós. Nós colocamos ele diante do Senhor. Guarde a sua vida, a sua família, a sua esposa, filhos. Guarde o seu lar, a sua igreja. E usa ele poderosamente como boca de Deus para os sedentos que vieram aqui da tua palavra. Unge os seus lábios, abençoa a vida dele e usa poderosamente como vaso de bênção na boca de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite. Estamos em Barack Obama, ele é bem-vindo sempre aqui nesse lugar, como profeta, como aquele que traz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu ia falar para ele que acho que a gente combinou, né, de vir. Eu com a minha blusa xadrez aqui, cara. Eu não posso tirar essa onda aqui. Depois a gente canta um dueto no final do culto, se Deus permitir. Glória a Deus. É o uniforme, né? Graças a Deus. Amados, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar na igreja. Graças a Deus. Para quem não me conhece, presta bastante atenção agora no que eu vou falar, tá bom? Porque existem 2 tipos de pessoas no mundo, amém? Aqueles que ouvem o meu nome e conseguem aí pro resto da vida, nunca mais esquecem, pronunciam corretamente, e aqueles que nunca mais irão conseguir pronunciar o nome correto. É Sanderley. Vanderlei, tira o V, coloca o S no lugar, Sanderley. Amém? Eu sou pastor do Ministério Evangélico Assembleia de Deus Vida Nova. Amém? Nós temos ali a nossa congregação no Jockey Clube, ao qual o pastor Marcos Júnior foi lá celebrar conosco a nossa Santa Ceia e foi algo tremendo. E ele falou uma coisa lá, né? Assim que iniciou o culto dele, quando ele ministrou lá, que ele iria ministrar e depois iria embora, né? E depois eu ia me virar com o decorrer da palavra do que foi falado. Agora eu vim dar o troco. Vim aqui dar o troco. Porque Deus colocou uma palavra no meu coração para estar trazendo aqui nessa noite. Amém? E quem crê na palavra de Deus, amém? O direcionamento de Deus. Então o Senhor Deus colocou no meu coração, assim que o pastor me chamou, o Senhor colocou no meu coração algo para estar trazendo aqui para a igreja e compartilhando com a igreja, amém? Que se encontra lá no livro de Jonas. Obrigado. Lá no livro de Jonas, capítulo 1. Amém? Amém. Livro de Jonas, capítulo 1, é uma leitura longa que nós vamos fazer, amém? Nós vamos ler até o 16, do versos 1 ao 16. E eu sei que quando o pregador
ele manda abrir no livro de Jonas, capítulo 1, o pastor local já gela o coração. Falou Juízes, falou Jonas, falou Coríntios, o pastor local já congela o coração. Mas eu creio que Deus tem algo para nos falar aqui. Eu me coloco não só na posição de pregador, mas também naquele que vai ser ministrado também. Porque a ministração da palavra não vai direto para vocês. Primeiro arde no meu coração. E aquilo que o Senhor fala, isso você compartilha com a igreja. Isso você segura porque é para você. E aquilo que Deus colocou no meu coração, eu creio que é para a edificação da casa do Senhor. Eu creio que, por mais que você já tenha ouvido várias vezes a história de Jonas, você já tenha feito estudos a respeito da palavra de Jonas, a palavra de Deus ela se renova a cada dia. A palavra de Deus ela ganha fôlego a cada dia. E cada vez que você lê, cada vez que você debruça a sua leitura em cima de uma palavra que, por mais repetidas vezes você já ouviu, ela nunca será como da primeira vez. Amém? Você nunca vai ouvir o Senhor meu pastor e nada me faltará da mesma maneira como você ouviu da primeira vez que você ouviu esse versículo. Mesmo você já tendo ouvido várias e várias vezes, sempre Deus tem algo novo a nos entregar. Vamos lá? Todos que acharam o livro de Jonas, capítulo 1, versos 1 ao 16, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera, pastor. Amém. Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou o preço, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para que houvesse alívio do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu profundamente. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca ao teu Deus, talvez assim o teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causas nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo tu és? E eles lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tudo isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e se engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: lança-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprouve. E levantaram Jonas e lançaram-o ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos de adoração. Amém? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, que não seja mais eu, mas sim o teu Santo Espírito conduzindo aqui nessa noite. Que o homem diminua, Senhor Jesus, e eleve o teu Santo Espírito, ó Pai. Pois nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para ouvir o que o homem tem a dizer,
mas sim o que o Teu Santo Espírito tem para falar com cada um de nós. Prepara nossos corações, ó Pai, para receber a boa e agradável semente que vem de Ti, ó Pai. Amém, e amém. Graças a Deus. Irmãos, acredito eu que todos aqui já ouviram falar da história de Jonas. Amém? Eu acho que até pessoas que recém-convertidas já ouviram falar em algum momento das suas vidas a história de um homem que desobedeceu a palavra do Senhor e, fugindo da presença do Senhor, foi lançado ao mar e passou ali 3 dias dentro de um grande peixe. Amém? Algumas traduções vai dizer baleia, mas a tradução original vai dizer um grande peixe. E nós sempre pegamos a palavra de Jonas e descrevemos ela como uma palavra de repreensão a respeito da desobediência que nós cumprimos, nós fazemos diante do nosso Senhor. Toda vez que nós não fazemos a vontade do nosso Deus, nós lembramos da passagem de Jonas. Mas nessa noite o nosso Senhor Deus, Ele colocou no meu coração o seguinte questionamento. Quando o pastor Marcos Júnior me mandou ali o encarte da palavra do que seria esse evento desta noite, esta noite seria um trabalho de adoração, é isso, pastor? Um trabalho de adoração e celebração ao Senhor. Então o que Deus colocou no meu coração para mim está fazendo um questionamento à igreja nessa noite. Por que você adora a Deus? Por que você adora a Deus? Por que você saiu da sua casa numa noite fria, onde muitos aqui encontraram desculpas para ficar enrolado debaixo de um cobertor, de uma coberta, assistindo séries da Netflix ou assistindo TV, fazendo qualquer outra coisa neste mundo, mas você saiu da sua casa, você veio nessa noite aqui prestar uma adoração a Deus, mas por quê? Para quê? Acredito que muitos saíram de suas casas de forma automática. Hoje tem culto e eu preciso estar lá. Hoje tem culto e eu preciso estar lá, porque senão, vão pensar que eu desviei. Mas nós temos que entender, irmãos, que o principal motivo de nós estarmos aqui nessa noite, amém? Amém. Questiona o irmão que está ao seu lado: por que você veio aqui nessa noite? Por que você adora o Senhor? Agora responde para ele: porque Deus mandou Jonas para Nínive. Como assim, pastor? Porque nós adoramos a Deus, porque Deus mandou Jonas para Nínive. Amém? Amém. O livro de Jonas, ele é tão interessante, irmãos, quando você começa a estudar a respeito do livro de Jonas. Por quê? Eu, como pastor local, quando vem uma pessoa nova, amém, na minha igreja, ela se converte ali na minha igreja, eu vou começar a fazer um discipulado a respeito da Bíblia, da leitura da Bíblia. A minha orientação que eu passo para eles: olha, você vai começar a fazer um estudo a partir do Novo Testamento. Você vai pegar primeiro os 4 evangelhos do Novo Testamento. Primeiro vocês vão se aprofundar nisso, que é a nossa base de fé, a nossa base de entendimento. Você vai conhecer a esse Senhor Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento você só vai entrar no Antigo Testamento a partir do momento que você adquirir um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de entendimento da palavra do Senhor. Não é simplesmente a pessoa recém-convertida, recém-chegada na igreja, pegar ali e começar a ler de Gênesis, Apocalipse até o fim. Não, tem que ter um plano de estudo. Ela primeiro precisa ter um entendimento do que ela está lendo. Então eu falo, começa com Mateus, Evangelhos, depois as cartas paulinas, depois, quando você adquirir um pouquinho de maturidade, você vai para o Antigo Testamento. Por que, pastor, você faz isso? Porque se a pessoa pega logo de cara o livro de Juízes para fazer um estudo e a pessoa não tem um entendimento, uma base, ela se escandaliza. Porque o livro de Juízes, irmãos, é o único livro da Bíblia que vai falar o seguinte: vai ter que justificar as ações do povo. O livro de Juízes, toda hora ele tem que falar, mas naquele período o povo estava disperso de Deus. Mesma coisa se você pegar o livro de Jonas, se você não tiver um livro de Gênesis, se você não tiver uma maturidade, você não vai entender nada do que está acontecendo ali.
E da mesma maneira é o livro de Jonas. Porque o livro de Jonas ele tem um dos maiores plot twists que existe na Bíblia. O que é plot twist, pastor? É uma reviravolta. Porque no livro de Jonas nós entendemos, nós lemos que ele fala a respeito da desobediência de Jonas para com Deus. E depois fala a respeito do arrependimento do povo de Nínive. Mas não, o livro de Jonas ele não só fala sobre isso. O livro de Jonas ele é muito mais amplo do que isso. Porque ele fala do amor de Deus. Glória a Deus. Ele fala do motivo pelo qual eu adoro a Deus. Ele traz aqui na prática por que eu me levanto todos os dias e faço meu devocional ao Senhor. Porque eu me devociono ao Senhor. Porque eu faço meus sacrifícios a Deus. E a resposta que Deus está dando nessa noite é porque eu mandei Jonas para Nínive. Como assim, pastor? O que isso tem a ver? Jonas era um profeta. Jonas era um homem conhecedor da palavra de Deus, um profeta, um homem íntimo de Deus. Porém, havia questões em Jonas que precisam ser trabalhadas. Amém? Quem se reconhece aqui? Eu levanto a minha mão. Eu sou pastor, líder de uma congregação. Existem almas que dependem de mim, pessoas ao qual eu intercedo 24 horas por dia. Porém, há questões em mim que o Senhor precisa trabalhar. Porém, há questões em mim que eu preciso mortificar a cada dia. Amém? Amém. Assim é você. Amém. Você pode estar sentadinho no seu lugar aí nesse momento, mas ainda assim há questões em você que Deus precisa trabalhar. Amém. E mesmo assim, Deus ele não olha para essas questões na hora quando Ele te sonda. Ele olha o teu coração quebrado. Aleluia. Glória a Deus. Ele olha o teu coração disposto. Ele não enxerga os teus pecados, mas Ele enxerga os teus propósitos. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que Deus vê em Jonas. Amém. Porque quando nós vamos lá para frente no livro de Jonas, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: quando Jonas ele é cuspido, vomitado pela baleia na praia de Nínive, ele começa a proclamar o arrependimento naquela cidade. E imediatamente aquele povo ele conclama ali o arrependimento e eles se arrependem de tudo que eles fizeram. Entendem, irmãos, que o povo de Nínive já estava pronto ao arrependimento. Amém? Amém. O povo de Nínive já estava pronto ao arrependimento, porque foi tão simples. Jonas chegou, pregou e eles se arrependeram. Entende que qualquer um que Deus enviasse naquele lugar, naquele momento, fizesse a mesma coisa que Jonas fez, a reação do povo de Nínive seria a mesma. Qualquer profeta que Deus enviasse naquele momento para Nínive, qualquer um que proclamasse o arrependimento para o povo de Nivita, a reação seria a mesma. Por quê, pastor? Porque a conversão não depende do pastor, e graças a Deus por isso. Não depende desse homem aqui, não depende do pastor Marcos Júnior, depende do Espírito Santo e da sua receptividade ao que o Espírito vem falando contigo. Amém. Glória a Deus. Então, independente de quem está aqui no altar, se o seu coração estiver disposto, ali Deus age. Mas mesmo assim Deus faz questão de mandar Jonas. Jonas ouviu a palavra do Senhor e fugiu, mas mesmo assim Deus insiste em mandar Jonas. Jonas ele ouviu a profecia e tentou se esconder da face do Senhor, mesmo sabendo dos livros de Salmos que diz: se no mais alto dos montes eu estiver, se no mais profundo mar eu estiver, ali o Senhor se faz presente. Aleluia. Mesmo conhecendo essa palavra, Jonas tentou fugir da presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E mesmo assim Deus insiste com Jonas. Aleluia. Deus ele insiste com Jonas. Amém. Deus não muda o propósito de Jonas. Você vai porque você tem que ir. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Aleluia. Tem que ser você. Amém. Tem que ser você. Precisa ser você. Ah, porque eu faço a diferença naquele lugar? Não. Porque Deus precisa trabalhar em você. Aleluia. Com você. Amém, Jesus. Muitas vezes nós lemos o livro de Jonas pensando: ah, Deus ele tem misericórdia sobre os ninivitas. Não,
Não é com o povo de Nínive. Entenda isso, não é com quem está lá fora, é com quem está aqui dentro. Amém. É com quem é íntimo. É com quem está no meio, é com a noiva que Deus quer tratar. Amém. E Deus quer que a noiva seja imaculada, que a noiva seja perfeita no grande dia do arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós muitas vezes nos focamos nos pecados que o mundo comete e esquecemos, eu sou pecador. E é isso que Deus quer tratar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu adoro. Porque Deus enviou Jonas para Nínive. Não para salvar os ninivitas, mas para salvar Jonas, um profeta do Senhor. Não simplesmente para levar uma palavra de arrependimento aos ninivitas, mas para tratar um coração totalmente corrompido de um profeta de Deus. Muitas das vezes a palavra de Deus vem sobre nós, amém? E nós não nos colocamos na presença do Senhor, nós procuramos fugir. Então Deus ele precisa nos tratar para que nós possamos crescer e avançar no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quantos estão dispostos a permitir que Deus assim o faça? Quantos estão dispostos a se quebrantar na presença do Senhor? Que Deus assim o faça. Aleluia. Porque não importa, irmãos. Tem um hino que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E essa é a mais pura verdade, irmãos. Amém. Uma vez inserido no corpo de Cristo, você não serve mais para nada, nem para ser do mundo. Amém. Porque sempre o Espírito Santo vai incomodar, vai falar: esse não é o seu lugar. Crente não serve nem mais para desviar, porque toda hora o Espírito Santo vai falar o que você está fazendo. O que é normal para o mundo, para você, vai ter aquela acusação falando no seu coração: isso não é normal para você. Aleluia. Enquanto o mundo vai estar lá celebrando as suas festas e você lá tentando se enfiar no meio do mundo, o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração: o que você está fazendo aí, Jonas? O que você está fazendo aí nesse meio, Jonas? Em outro lugar não sabe mais viver, não sabe mais o que fazer, porque onde o Espírito Santo toca ali, ele vai cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Ele vai cumprir o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Ele vai te levar até a praia de Nínive. Não importa o caminho que você vá, não importa o quão longe você queira ir, o Espírito Santo de Deus vai te tomar, vai te trazer de volta para o centro do teu propósito. Então não tenta fugir, meu amor. Apenas se renda. Apenas entenda que o motivo de nós estarmos aqui é porque Deus enviou Jonas para Nínive. O motivo da minha adoração é porque Deus enviou Jonas para Nínive. E por que o Senhor repete isso tantas vezes, pastor? Porque Jonas, um profeta do Senhor, quando ele se depara com a rendição do povo ninivita, a conversão do povo ninivita, qualquer pastor, qualquer profeta, qualquer líder religioso, diante de uma conversão de um pecador, se alegra, né, pastor? Jonas ele se entristece, Jonas ele se abate, Jonas ele se decepciona. A palavra de Deus lá na frente vai dizer que Jonas sentou no alto de um monte e ficou só esperando o meteoro gigante descer sobre a cidade de Nínive. E ansiando: não vai acontecer? Não vai acontecer? E aí ele se decepciona, se abate. Porque a palavra, o livro de Jonas, irmãos, não é sobre a conversão de Nínive, mas sobre a rendição de Jonas. Não é sobre esses tripulantes do barco que se arrependeram, que se converteram depois de tudo que aconteceu. Que a palavra de Deus aqui vai dizer: depois que o mar se acalmou, a desobediência de Jonas serviu para o
se renderam e levantaram louvores e sacrifícios ao nosso Deus. Mas Jonas chega ao final dessa história como uma pessoa que se entristece diante do arrependimento do pecado. Então havia questões a ser tratadas com Jonas. Existem questões a ser tratadas com você. Aleluia. Aí você fica pensando no seu lugarzinho confortável, pensando: olha, se fulano de tal tivesse aqui para ouvir essa palavra, oh meu Deus, se ciclano tivesse aqui para ouvir essa palavra. Não, meu irmão, está aqui quem Deus queria falar, amém? Se Deus te trouxe aqui neste lugar, é para falar com você. Existem questões que precisam ser tratadas com você. Existem situações que precisam ser modificadas pelo Espírito Santo em você. E sabe por que o grande lema desta noite é porque nós adoramos, porque Deus enviou Jonas para Nínive? Porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo Jonas sendo um profeta, que não se rendia, não obedecia a Deus, mesmo sendo desobediente, mesmo não tendo o coração quebrantado, Deus quis trabalhar no coração de Jonas. Deus teve misericórdia de Jonas do começo até o fim. Deus amou Jonas de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer por ele. Aleluia. Mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo pó da terra, mesmo você não tendo valor algum, mesmo você profanando o altar do Senhor, mesmo você blasfemando contra o nosso Deus, o amor e a misericórdia de Deus só por você é tão grande, que Ele passa por cima de tudo isso e fala: filho meu, deixa eu trabalhar no seu coração, deixa eu modificar, deixa eu tirar esse Jonas e colocar algo de valor no teu coração. Deixa eu te mostrar o quão grande é o meu amor e a minha misericórdia por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ninguém é tomado por inocente, meu amado. Ninguém é tomado por inocente. Amém? Não, eu pequei porque o pastor não pregou a palavra que deveria pregar, não. A palavra de Deus diz que ninguém será tomado por inocente naquele grande dia. Amém. Não haverá uma pessoa que será tomada por inocente no dia do arrebatamento, irmãos. Ninguém poderá chegar até o nosso Senhor Deus e falar: eu não sabia disso, eu não ouvi sobre isso, não me falaram sobre isso. Ninguém será tomado por inocente. Por isso que a orientação de Cristo lá na grande comissão é: ide por todo mundo e pregai as boas novas a toda raça e criatura sem distinção. Aleluia. Amém. Mas o amor e a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã. Aleluia. Aleluia. O amor e a misericórdia de Deus se renovou em Jonas a cada manhã. Quando ele tentou fugir, o Espírito Santo foi lá buscar ele. Volta para o teu propósito. Volta para o teu chamado. Volta para onde eu te coloquei. Quando ele estava lá no ventre do peixe, orando, clamando misericórdia a Deus, ali é o momento mais íntimo de Jonas com Deus. O que Deus quer falar nessa noite através disso? Os momentos das adversidades é quando Deus está trabalhando nos Aleluia. Aleluia. Deus. Jonas estava 3 dias clamando ao Senhor dentro da barriga de um grande peixe. E lá dentro Deus ouvia as orações de Jonas. E aquele foi o momento de maior intimidade de Jonas com Deus. Aleluia. No meio da luta, no deserto, é quando nós lembramos que temos um Pai. Aleluia. É quando nós lembramos que temos um Senhor. Aleluia. É quando nós lembramos que não somos órfãos, mas sim servos de um Deus vivo, Aleluia. filhos de um Deus vivo, Glória a Deus. e que o amor dele por mim é incondicional. Amém. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. E quando o povo de Nínive se converte e se arrepende e proclamam ali semanas e dias de conversão e de celebração ao Deus vivo de Israel,
Jonas cai novamente. Mas aí vem o Senhor novamente e o traz de volta. Filho, não tenta entender o meu amor, apenas viva. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe que ainda amamenta o seu filho. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? Mas aí vai ter alguns cabeçudos que vai dizer, não, tem umas mães desnaturadas. Tem umas mães aí que esquecem que os filhos estão nem aí. Mas aí vem o complemento de Deus. Mas ainda que se esqueça, eu, o Senhor teu Deus, Aleluia. não esquecerei de Glória ti. a Deus. Pois eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Então aproveite esse amor, essa misericórdia de Deus que Ele tem sobre você, irmãos. Enquanto há tempo, enquanto não é tarde demais, pare de viver uma falsa conversão e viva o Evangelho de Deus na sua plenitude, na graça de Deus. Não apenas no Evangelho de aparência, não apenas no Evangelho onde o pastor vê, não, esse homem é santo, mas dentro do seu coração, Deus, Ele sonda, Ele vê a corrupção, é um sepulcro caiado, por fora uma boa aparência, mas por dentro o odor fétido do pecado exala. E sabe por que eu adoro a Deus? Porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu sou pior do que Jonas. Há um ditado que dizem aí, quando você ouvirem falar mal de você, não se perturbe, porque você sabe no seu interior que você é muito pior do que aquilo que eles falam. Isso é a mais pura verdade. Sabe por que eu adoro a Deus? Porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu não sou digno de nada. Mas mesmo assim, aonde eu estiver e eu levantar as minhas mãos e eu clamar ao meu Deus, Ele lá dos céus me ouvirá. Eu adoro ao meu Deus porque o mundo não dá valor nenhum para mim. Mas Deus, com toda a sua glória, com todo o seu entendimento, com todo o seu poder, com toda a sua... Quando eu dobro meus joelhos e com meu coração quebrantado me coloco na presença do meu Deus, Ele manda cessarem as adorações ao redor do seu trono e fala: fiquem quietos, porque o meu filho vai clamar a mim. Sabe por que eu adoro a Deus? Porque mesmo eu sendo pecador, Ele foi ao mais profundo do inferno para me salvar. Aleluia. Mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pior do que Jonas, Ele entregou o seu filho unigênito para morrer em morte de cruz para te salvar. Então o livro de Jonas não é sobre o arrependimento, mas sim sobre o amor de Deus para cada um de nós. Aleluia. O amor por uma tripulação que vendeu barato uma passagem a um homem pecador, que ia pagar, ia morrer, ia afundar, porque simplesmente vendeu uma passagem para o pecador. E toda essa tripulação ia padecer, ia morrer junto com Jonas, porque simplesmente eles venderam uma passagem para um homem que estava fugindo da presença de Deus. Mas a misericórdia de Deus foi sobre aquela tripulação. Aleluia. O amor de Deus foi sobre aquela tripulação. Muitas vezes você está pagando o preço, irmão, porque simplesmente vendeu uma passagem barata, porque simplesmente aceitou a presença daquilo que não era para aceitar, simplesmente abriu uma porta para entrar algo que não era para entrar. Mas mesmo assim, a misericórdia e o amor de Deus é sobre você. Aleluia. Mesmo você não tendo fechado as brechas, o amor e a misericórdia de Deus é sobre você. Amém. Mesmo você sendo desobediente, o amor e a misericórdia de Deus é sobre você. Aleluia. Glória a Deus.
Depois nós passamos para Nínive, uma cidade, a palavra de Deus vai dizer, uma cidade mundana, idólatra. A corrupção de Nínive foi tão grande que subiu aos céus e incomodou os olhos do nosso Senhor. Ele falou: vou enviar um profeta para lançar uma palavra lá de destruição, assim como eu fiz com Sodoma e Gomorra, eu vou fazer com Nínive também. Mas o amor e a misericórdia de Deus alcançou o povo de Nínive. Aleluia. Mesmo você não sendo digno, mesmo nós não sendo dignos, o amor e a misericórdia de Deus é sobre as nossas vidas. Aleluia. E ao contrário do que alguns possam dizer, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Ainda não é tarde, irmãos, para se arrepender. Amém. Ainda não é tarde para viver o verdadeiro Evangelho. Amém. Ainda não é tarde para viver a plenitude da graça de Deus. Aleluia. Ainda não é tarde para nós experimentarmos o real poder do amor do nosso Deus que tem sobre as nossas vidas. Então nós vemos Jonas, o profeta do Senhor, baluarte do Evangelho, voz de Deus na terra, depressivo, chateado, porque a cidade não pegou fogo, abatido, desejando até mesmo morrer. A palavra de Deus vai dizer: Jonas desejou até mesmo a morte, porque a cidade não pegou fogo, o povo se arrependeu, e agora? Viajei tudo isso aqui pensando que havia um espetáculo de Deus, uma bola de fogo consumindo esses pecadores tudo, e chega aqui, o povo se arrepende, Deus volta atrás da palavra. Aí você se choca, pensa: nossa, Jonas era cruel, você é pior do que isso. Você sabe disso. Nós somos piores do que isso. Nós sabemos disso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dá a seguinte orientação: analise o homem a si mesmo. Quando você for fazer qualquer coisa, analise a si mesmo. Quando você for julgar, analise a si mesmo. É como aquela passagem da mulher adúltera que chega e apresentam ela diante do nosso Senhor Jesus. Amém? A lei de Moisés manda a gente apedrejar. A lei de Moisés manda a gente matar. E o Senhor, que o Senhor orienta que nós façamos. E Cristo, ele é categórico: aquele que não estiver em pecado. E não aquele que não tiver pecado, mas aquele que não estiver nesse momento, aquele que não tiver neste momento algum pecado ao qual precisa se arrepender, aquele que não estiver neste momento vivenciando algo que o constrange, que seja o primeiro a tirar a pedra. Aquele que não estiver vivenciando um falso evangelho, pegue a pedra, pegue a primeira pedra e atire. Mas se algo no seu coração está te incomodando, se algo no seu coração está te afastando da presença do Senhor, você não tem direito a apontar os dedos. Primeiro conserte-se. Primeiro coloque a sua presença na presença de Deus. Mas nessa passagem, irmãos, havia um ali naquele meio. Havia um que poderia pegar uma pedra e tacar naquela mulher. O próprio Cristo, Cordeiro imaculado, sem pecado. Um homem, um Deus. Quando ele olha aquela mulher, mesmo tendo toda a autoridade do mundo para condená-la, falar: sua alma vai para o inferno, ele olha para ela e fala: nem eu te condeno. Aleluia. Sabe por que eu adoro? Porque embora Jonas fosse pecador, embora eu seja pecador, embora você seja pecador,
O amor dele por mim não para. Aleluia. E as suas misericórdias se renovam cada manhã. Glória a Deus. E é por isso que quando você sobe nesse altar para adorar a Deus, você deve se rasgar, porque você sabe no seu interior que você não seria digno disso. Toda vez que você entra por aquelas portas para celebrar e adorar o Senhor, você tem que entregar todo o seu coração, porque você sabe no seu íntimo, no seu interior, que você não é digno de estar nem na presença dEle. Mas pelo amor dEle, a misericórdia dEle que me alcançou, aqui estou. Aleluia. E ela se renova a cada manhã. Então a palavra dessa noite, irmãos, é para celebrar o amor de Deus por cada um de nós. Aleluia. Te trazer à memória que Ele te amou primeiro. Ele se entregou por você primeiro. Glória a Deus. Ele enxergou em você algo que o mundo não enxergou. Amém. Nessa noite Ele está com as suas mãos erguidas para falar: filho, eu quero restaurar o Aleluia. Jonas, o profeta que há dentro de você. Com Nínive eu já tratei, amém? Com a tribulação do barco eu já tratei, agora é com você. Aleluia. Com a sua família eu já estou tratando, agora é com você. Com a sua casa eu já estou tratando, agora é com você. Com o seu trabalho eu já tratei, agora é com você. Com os seus amigos eu já tratei, agora é com você. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando te perguntarem por que você adora, porque mesmo não valendo nada, Ele me ama. Aleluia. Mesmo não sendo nada, Ele me ama. Glória a Deus. E a palavra de Deus, para dar firmeza a isso, vai dizer: Ele me ama de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim. E o livro de Jonas descreve esse amor de uma forma incondicional, de uma forma direta. O amor de Deus para com Jonas era tão grande, tão infinito, que mesmo ele correndo o risco de perder uma cidade inteira por causa da desobediência de um homem, ele insiste no chamado de Jonas. Quem tem que ir é Jonas, mesmo sabendo que se ele enviasse qualquer outro profeta e o povo de Nínive ouvisse a palavra, eles se arrependeriam. Deus insistiu: tem que ser Jonas, tem que ser você, precisa ser você. Não porque o Deus vai fazer grandes coisas pelas suas mãos, mas porque Ele tem grandes coisas para fazer em você, por intermédio de você. Então nós nos coloquemos na presença do Senhor como servos humildes, dispostos a entender o que Ele quer sobre nossas vidas. Aleluia. Não barganhar. Senhor, eu estou aqui numa noite fria. O que eu vou ganhar de recompensa pelo meu esforço? Senhor, hoje de manhã eu fiz a consagração das 6 horas da manhã até 2 horas da tarde, sem comer nada. O que eu vou ganhar em troca? Não haverá sinais, apenas a graça do Senhor te basta. Aleluia. Glória a Deus. Se arrependa, igreja, enquanto há tempo, porque é chegado o dia e está perto, que correrão e não acharão, É, Deus. procurarão e não encontrarão, clamarão e nos céus não se ouvirá. Que nós venhamos entender que a razão de nós estarmos aqui nessa noite não é porque eu sou essencial para o reino, é porque eu sou totalmente dependente do amor do meu Deus. Aleluia. Porque eu sou totalmente dependente da misericórdia do meu Deus. Glória a Deus. Porque eu sou totalmente apaixonado por esse Senhor Deus ao qual eu sirvo, que mesmo sendo falho, pecador, Ele ainda me usa, Ele ainda me ouve, Ele ainda me escuta, Amém. e Ele ainda tem amor por mim. Aleluia. Mas haverá o dia
E não demora, irmão. Haverá o dia em que clamarão e não encontrarão. Desejarão a morte e ela fugirá deles. Que nós não estejamos mais aqui nesse dia. Que nós venhamos entender o que o povo de Nínive entendeu. Que nós venhamos compreender o que aquela tripulação do navio que vendeu a passagem para Jonas compreendeu. O que Jonas compreendeu depois de passar por tudo isso. Que o Evangelho do Reino não é uma barganha. O que eu posso ganhar com isso, mas sim o que eu posso entregar por isso. Aleluia. Não é o quanto eu posso conquistar vivendo o Evangelho de Cristo, mas sim o quanto eu posso entregar para viver o Evangelho de Cristo. O quanto eu estou disposto a diminuir para que o Espírito Santo venha a crescer. O quanto eu estou disposto a morrer para que o Espírito Santo venha a viver em mim. E entender que nós não vivemos mais pela nossa vontade, mas sim pelo querer e a vontade de Deus. Aleluia. Por quê? Porque Ele enviou Jonas para Nínive e não desistiu. Porque Ele olhou em você, desprezado pelo mundo, pecador, falho, e Ele insistiu em você. E por você, Ele enviou seu Filho para morrer na cruz. Aleluia. Fiquemos de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Só até que o Senhor me permitiu. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos. O grupo de louvor pode subir. Se desligue do mundo também, irmãos. Leve teu pensamento até o trono do Pai, até o trono de Deus. E se tem alguém aqui nessa noite que de alguma maneira a palavra do Senhor falou ao seu coração, e nessa noite você queria uma oração especial, amém? Vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Pode vir. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para nos fortalecer juntos. Pode vir, sai do seu lugar. Os pastores, por favor, auxiliem na oração, amém? Glória a Deus. Leve seus pensamentos até o trono do Pai. Estou te esperando pra fazer quem precisa fazer. Hoje não vou te pedir nada.
Te agradecemos por essas vidas, Senhor Jesus, ao qual tu nos sobre esta noite. Louvamos a Ti, Senhor meu Deus, pelo Teu amor, Senhor Pai. Louvamos a Ti, Senhor Jesus, pois nós sabemos que cada pecado que nós cometemos, ó Senhor meu Pai, e sabemos, ó Pai, que diante dos homens nós não teríamos valor. Mas mesmo assim o Seu amor me alcançou. E mesmo assim o Seu amor alcançou a cada um aqui nesta noite, ó Pai. E a esses que estão aqui à frente, Senhor Jesus, nós oramos pela vida deles, ó Pai. E celebramos, ó Pai, por cada arrependimento aqui, Senhor meu Deus. Celebramos, ó Pai, por cada pessoa que se identificou, Senhor Deus, nesta noite e se arrependeu, Senhor meu Deus, diante de Ti. Celebramos, Senhor Jesus, por a vida, Senhor Jesus, ao qual Tu alcançaste aqui nesta noite, ó Pai. E cremos, Senhor Jesus, no Teu poder e na Tua graça, Pai. E cremos, Senhor meu Deus, que em breve estaremos contigo na glória, Pai. Te louvamos e glorificamos, ó Pai, e Te agradecemos e aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nós temos a escola dominical aqui às 9h30 da manhã. Você quer ser abençoado com a palavra de Deus? 9h30 da manhã nosso pastor está conduzindo a escola dominical aqui. E amanhã às 18h30 nós temos o nosso culto à noite. Santa Ceia do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem foi restaurado aí hoje? Aleluia. Olha meu irmão do seu lado aí, vê se ele está restaurado. Vê se vai sair a pizza daqui a pouco. Oh, glória. Aleluia. Toda a resistência está caindo por terra. Agradecer. Pastor Sanderley, querido Deus abençoe você. Em nome de Jesus, a igreja, a família. E vai voltar mais vezes, amém? Prepara aí o seu coração. Amém, queridos? Quem quer ir embora, diga amém. Olha. Em vigília. Vamos orar? Pega na mão de quem está do seu lado aí, quem você mais ama. Muito obrigado, Deus, te louvamos. Agradecer você, meu irmão, que veio. Que Deus abençoe você. Em breve. Eu não posso esquecer de falar, meu Deus, dia 8 de agosto. 8 de agosto, nós temos aqui a conferência do Espírito Santo. Amém? O pastor Sanderley já está convidado, ele vai vir aí com a sua igreja. Nós vamos ter o William Costa, né? E vai estar aqui ministrando dia 2 de agosto. Amém? Marca aí na sua agenda. Não posso esquecer de falar isso. Amanhã a gente vai falando mais. Vai ter vídeo. Nós vamos soltar aqui a chamada. Pegou na mão do seu irmão aí? É esse aí que vai ser a sua pizza. Eu vou profetizar aqui no final. Aleluia. Então vai sentindo na mão dele aí, vai repreendendo cada. Pai, nós te louvamos. Como é bom estar na casa do Senhor com meus irmãos. Te agradeço por essa união, essa fraternidade. Agradecer pela vida do pastor Sanderley e o seu ministério. Muito obrigado, meu Deus, pela vida desse homem de Deus. Esteja abençoando a sua casa, a sua família e todo o seu ministério, em nome de Jesus. Pai, abençoa o irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente, todo o teu povo. Leva-nos de volta aos nossos lares em paz, com proteção. Os teus anjos nos guardem a nossa entrada, a nossa saída, em nome de Jesus. E tudo, Senhor, que leva ao nosso nome, seja guardado por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que nos faz converter a cada dia ao Teu nome, Senhor. A adoração que damos aqui é para Ti, Senhor. E essa palavra possa completar em nosso coração, quando estivermos dormindo ainda na nossa lar, em nome de Jesus. E que
nós possamos, meu Deus, estar alegres sempre na tua presença, Senhor. Eu te agradeço pelo teu povo que veio aqui hoje à noite honrar, Deus, o ministério, honrar a tua palavra, honrar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Ao Senhor receba toda a honra e toda a glória e todo o louvor que foi dado aqui nesse lugar. É para ti, Senhor. Continua manifestando o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, sempre sendo cheios da tua palavra, do teu poder que em nós opera cada dia, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, e te louvo em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo teu povo, pelo irmão da esquerda e da direita. Eu agradeço, Senhor, por esse amor fraterno em nossos corações, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Vá em paz, em nome de Jesus.